Fala galera, hoje eu tô aqui para falar do América de Natal, o Mecão, time da minha terra que acabou de anunciar os inscritos para a Copinha 2025, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O América e a Copinha sempre foram duas grandes plataformas de estudo e análise desde que eu migrei para o assunto e fiz os cursos especializados, né? Desde a Copinha de 2023 que eu faço algum estudo, solto alguma coisa na internet sobre o Mecão da Copinha. Eu comecei no Twitter numa parada bem rústica, fiz os vídeos na edição de 24, uma estrutura um pouco precária ainda, tanto que eu deixei os vídeos como privados hoje. E agora eu tô de volta ao canal com a estrutura renovada, depois do PC quase ter morrido, para falar novamente da base do América e fazer um anúncio bem bacana da minha parceria direta com 2 jogadores para essa edição da Copinha. Então, se você é americano, dá joinha e comenta. Bora lá para o que é interessante falar para o torcedor sobre essa lista do Mecão para a Copinha. Antes de revisar os nomes e comentar sobre o potencial de cada um deles, acho interessante falar que dessa lista é possível extrair e confirmar várias coisas sobre a metodologia que vem sendo implementada na base após a SAF, principalmente comparando com os anos anteriores de Copinha. E a comparação que faz mais sentido é a comparação por média de idade, que nos revela um direcionamento bem claro dessa nova fase, apostando em atletas cada vez mais jovens, sem contar também com uma estrutura de captação mais adequada. É possível traçar uma linha do tempo desde quando Souza assumiu a presidência do clube em 2022 e a base do clube que ele recebeu estava deixada literalmente às traças. O clube não havia se classificado para a Copinha, não se classificava desde 2019 na realidade, e os responsáveis pela base que assumiram naquela época chegaram a fazer até vaquinha entre amigos e colegas para comprar itens básicos e a estrutura mal dava condições de alojamento para os atletas. E naquela época são dados os primeiros passos nessa reestruturação. O clube se classifica no ciclo 2022-2023 para a Copinha 2023, sendo vice-campeão do estadual sub-20, mas ele ainda vai para a Copinha precisando ser reforçado de última hora com mais 9 jogadores. É por isso também que a média de idade deles era maior, por causa do perfil desses jogadores que chegaram. Jogadores que tiveram algum destaque no sub-20 estadual, mas de times que não conseguiram se classificar e tinham ali a sua última chance. E a disponibilidade deles tinha relação com essa idade deles ser de final de última idade de ano formativo, né? 3 desses atletas chegaram do Estrela Potiguar, mais 2 chegaram com passagem do Globo, todo mundo no último ano de sub-20. Um jogador que chegou de fora do estado, que eu até gostei na época, chegou do Concórdia, foi o Léo Chico, volante de origem que jogou improvisado de zagueiro. Ele era ambidestro, tinha boa saída de bola, porém era muito baixo para a posição e aparentemente já abandonou até o futebol profissional. O time nessa campanha não passou de fase por um triz no grupo com Avaí, Catanduva e Ceilândia. Em 2023 o time se classificou para a Copinha seguinte, sendo campeão do estadual na categoria, uma conquista ainda da gestão presidida por Souza. Nesse período o clube se torna a SAF, que recebe uma base bem mais estruturada, né? A SAF recebe uma base mais estruturada do que a gestão Souza recebeu definitivamente com avanços da última gestão. Como SAF, porém, a nova coordenação teve muito pouco tempo para se preparar para a Copinha, o que acabou prejudicando a campanha e o time foi novamente eliminado na primeira fase. O time trocou de treinador de novembro para dezembro e trouxe um treinador que não conhecia o elenco, né? E trouxe 6 reforços, sendo 4 deles do Botafogo do Rio de Janeiro e que provavelmente estavam lá sem oportunidade. Foi um momento parecido com o do ano anterior, indo jogar o campeonato sem estar tão entrosado. Porém, é possível identificar o primeiro sinal de planejamento a médio prazo. 4 desses 6 ainda vieram com 20 anos incompletos, ou seja, com mais um ano de sub-20. Não à toa, 2 deles estão no elenco inscrito para esse ano. E aí, 2024 é o primeiro ano completo da SAF. O time se classificou para essa copinha sendo o vice do estadual da categoria.
E, na minha opinião, algo tão importante quanto ser campeão foi ter 3 jogadores que estavam na Copinha no começo do ano, podendo minutar no profissional pela Série D. E para completar o ciclo 24-25, já que o ano da base praticamente acaba em janeiro, uma das mudanças mais visíveis da gestão da SAF, no final das contas, é o impacto na média de idade dos inscritos para a Copinha. A média de idade diminui e isso tem relação com a capacidade de captação, que mudou bastante. Com a reforma do CT da base, ficou possível alojar melhores jogadores de todo o país, principalmente alojar jogadores cada vez mais jovens. No segundo semestre de 2024, o time trouxe 13 jogadores do grupo inscrito nessa Copinha, mas só um para o último ano de base. Todos os outros 12 poderão se manter no clube ano que vem para o Sub-20, se a coordenação julgar os jogadores como aptos. E essa adição mais velha, né, o jogador fora da caixa, da regra do grupo, não é um jogador que estava ali disponível, solto no mercado, desesperado por uma oportunidade na Copinha, né? O América tirou o vice-artilheiro do Sub-20 de Sergipe, o Gabriel Mamédio, que só veio para o América porque o América tinha emprestado o centroavante Fernando para o Vasco, o seu fazedor de gols, né? Por acaso o Vasco decidiu não exercer a compra e devolver o jogador. E além disso, desses 13, 4 ainda estavam, por exemplo, em última idade do ano de Sub-17, devendo poder compor, ao longo dos próximos anos, a espinha dorsal do Sub-20 do América. Dessa forma, o elenco é bem jovem e pode se classificar ou não, ainda que o grupo seja até acessível, né? Mas o mais relevante a se observar é que há uma construção de longo prazo e o torcedor tem que olhar para isso e apoiar esse momento, tendo em mente que a estruturação do América como SAF depende muito do sucesso da base. Ninguém pode ficar pensando na SAF como um Papai Noel, que o América vai comprar um jogador caro e o time vai melhorar da noite para o dia. E na realidade o que o torcedor tem que desejar é uma boa gestão, sendo SAF ou não. E do mesmo jeito que uma gestão social pode dilapidar o clube, uma SAF também pode. E o risco seria até maior se a postura fosse essa de milionário brincando de Masterliga, pois quando ele cansar, a torneira é fechada e o time vai à falência, pois não consegue sozinho suportar os seus custos operacionais. Dessa forma, a maior esperança do América a longo prazo seria a compreensão dos donos da SAF que o clube é um ativo financeiro que pode ser valorizado ainda mais e pode ser sustentável, além de tudo, por meio da estruturação da base. E é algo que está sendo galgado aos poucos, com metodologia e formalização dos processos. E a diminuição da média de idade do time de Sub-20 é um sinal disso. É um sinal e um processo importante, pois, primeiro, do ponto de vista econômico, é garantida a possibilidade de maiores e mais frequentes pagamentos de mecanismo de solidariedade ao clube, que é aquele pagamento de até 5% da transferência ao clube formador, sendo uma fatia de porcentagem para cada ano na base. Se o clube traz jogadores cada vez mais jovens, então serão cada vez mais fatias. Se o clube forma jogadores cada vez melhores, então vai ser cada vez maiores as taxas, não é isso? E isso significa, num 5% total, numa transação de, por exemplo, 1 milhão de euros, mais de 300 mil reais. E isso é um trabalho de formiguinha, mas é assim que se opera um clube de futebol, na real. E é assim que se garante um caixa seguro, ao invés de depender apenas de aportes financeiros, que podem ser esporádicos. Na última década, o América praticamente não se beneficiou disso, e isso precisa mudar para ontem. E em uma perspectiva esportiva, a minha interpretação sobre a aposta num time mais jovem para a Copinha tem total relação com a escolha de metodologia do América para a base, que é basicamente dar a oportunidade de todos se provarem, independente da idade, bem como de recompensar os seus talentos, né? Para alguns desses meninos é melhor ter a oportunidade de se provar na Copinha do que jogar um Sub-17 em outro time, ou ser banco num clube maior, né? Tem jogador que foi inscrito, que está ali inscrito como recompensa
de ter sido um destaque no Sub-16, Sub-17. Na entrevista do coordenador da base, Tácito, ao canal Alvirrubro Cast, essa ideia de oportunidade de se provar ficou bem clara para mim, né? É algo que eu vou tomar a liberdade de apelidar aqui de a metodologia da jaula, né? Porque Tácito, por 4 vezes, comparou uma partida ao ato de colocar os meninos numa jaula para lutar pela sua sobrevivência. Cada partida é um momento único de matar ou morrer para se provar. Isso de tal forma que aquela narração famosa do André Henning sobre o Cristiano Ronaldo ganha muito sentido. Porque para o jogador virar profissional e dar certo, a grande diferença é que às vezes ele tem que ter esse comportamento de besta enjaulada com ódio. Isso porque sempre vai ser possível encontrar alguém tão bom quanto e ainda mais novo. Então, se ele não se esforçar, ele vai ficar para trás. Tá aí o próprio elenco do América na Copinha. É um bom exemplo disso. Praticamente tão bom quanto o elenco anterior e mais de meio ano mais novo, em média. Outro sinal de processos implementados é a nítida progressão na infraestrutura da base, né? Poucos dias atrás foi apresentado nas redes sociais um vídeo do alojamento reformado que entregará a papelada da inscrição na CBF como organização esportiva formadora, nos termos do artigo 99 e diante da Lei Geral do Esporte. As maiores vantagens de ser um clube formador estão relacionadas à forma que o clube tem direitos sobre os seus atletas, desde que ele tenha sido inscrito em formação há pelo menos um ano, que tenha pelo menos um ano de clube. Dessa forma, o clube terá direito de preferência da assinatura do primeiro contrato profissional aos 16 anos do jogador, bem como terá direito a uma indenização de 200 vezes todo o valor comprovadamente investido no atleta em caso de vinculação a outro clube sem a autorização do seu formador. Pela lei, se esse pagamento não for feito em 15 dias, o jogador não poderá ser federado pelo novo clube. Ou seja, se atualmente qualquer outro clube se interessar por um jogador da base do América e quiser pegar e levar, o América não vai ter direito a nada, porque ele ainda não é um clube formador, né? Pelo menos documentado. Ainda que esse cenário é cada dia menos provável, pois um clube que faça isso hoje vai estar gerando um conflito com o América e, portanto, fechando as portas para negociações futuras, quando o América se estruturar como formador de fato e provavelmente vai estar formando melhor a longo prazo. Daqui de longe eu acho interessante que tudo isso seja sendo feito aos poucos. Eu não acho que seria saudável ver todo o aporte sendo feito de uma só vez, né? Esse início de reestruturação dessa forma garante tempo para o clube sentar, refletir e confirmar se esse projeto terá sequência dessa forma. Permite principalmente uma escolha de metodologia e desenhos de processos a serem implementados numa sequência progressiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que é diferente você chegar aí contratando um profissional por vez, implementando um processo de uma vez, ao invés de botar 50 cabeças novas no elenco ou 50 cabeças novas no CT de uma vez só. Assim não vai ter gerência, tá entendendo? E a expectativa é que isso vá progredindo cada vez mais e no ano que vem mesmo o clube consiga investir mais um pouco por meio da captação de recursos pela lei de incentivo ao esporte. Vamos à lista que saiu dos jogadores inscritos, né? Vou estar dando aqui minha opinião com base no que eu assisti nas últimas semanas, né? Assisti todos os jogos disponíveis na internet dos últimos meses do Sub-20 e também do Sub-16. Esse ano ainda tive a sorte e a oportunidade de, quando estive em Natal, em julho, tive a oportunidade de ver uma partida do Sub-16 em loco, quando eu conheci alguns desses nomes também. Os nomes mais conhecidos da lista são os de Alan e Henrique, os dois meias que participaram das duas copinhas anteriores, né? Agora eles vêm como protagonistas. Os dois, para mim, já são jogadores profissionais e vão ter nessa copinha uma ótima oportunidade para minutar, se mostrar e principalmente liderar a equipe. Eu falo que eles são profissionais porque eles têm várias características pormenores de profissionais. Eles mapeiam como profissionais, dominam a bola orientado como profissional. E mais que isso, como meias, ele tem uma característica interessante de jogo associativo, de aproximação, de ataque rápido,
né? São 2 jogadores muito bons. Na Copa Recife de Futebol Júnior, que rolou agora no começo de dezembro, a maioria das grandes chances criadas saem dos pés de Alan, que cada vez mais vai perdendo seu medo de errar. Alan já liderou o Sub-20 em 2024 e caminha para sua última copinha, se eu não me engano. Henrique esteve emprestado na base do Vasco da Gama no segundo semestre, pelo menos parte do segundo semestre, depois de ter minutado pela Série D no começo do ano, né? E o clube carioca não exerceu a opção de compra e o Henrique retornou para a copinha. Na minha opinião, a oportunidade deles se provarem na copinha é de confirmação sobre qual será o patamar do próximo passo deles na carreira. Se eles vão ser vendidos, se eles ficam no clube ou se eles serão emprestados para um clube menor. Na minha cabeça, eles são jogadores com maior possibilidade de impactar imediatamente o elenco profissional. E sem contar que são reservas perfeitas para o Ferrugem Souza ao longo do ano, né? E isso porque a torcida, tanto que pediu um meia, já tem em casa. Isso é muito interessante. A questão é que, além do desempenho dele, será a mentalidade da torcida de apoiar os jogadores na base no profissional. Eu achei interessante que quando saiu a lista no Instagram, muita gente comentou: nossa, o Henrique já deveria ficar no profissional, o Henrique não deveria descer para a copinha. E eu acho interessante que ele joga a copinha por questão também de protagonismo, né? O Henrique e o Alan serão os protagonistas nessa equipe. A responsabilidade está com eles. Momento de desenvolvimento ímpar para eles, né? Também sobre a integração deles ao profissional, ajudaria muito o apoio da torcida a eles se fosse percebido que a integração deles ao profissional significaria também a economia dessa posição, né, de um meia reserva do Souza, para então que seja investido em outra posição no profissional, né? Se todo mundo pensar que um jogador da base subindo vai significar mais dinheiro para outra posição, naturalmente, ainda mais nesse contexto de limitação financeira, todo mundo iria cada vez mais apoiar jogadores vindo da base. Mas se o torcedor quiser saber de gol, os 2 nomes são do Gabriel Mamédio e do Fernando. Eles são os nossos centroavantes. O Fernando pelo América fez 7 gols em 9 jogos de estadual sub-20 em 24. Em 23 foram 10 gols em 10 jogos, né? Ele foi emprestado para o Vasco junto do Henrique e acabou voltando. Como o América não sabia se ele ia retornar, foram atrás de outro fazedor de gols. O Mamédio, ele tem mais aquela característica de um toque na área, fazedor de gols. Foi destaque no Campeonato Sergipano Sub-20 com 5 gols em 6 jogos. Eu acho que quem vai jogar é quem estiver melhor. O compromisso dele, da dupla entre eles, é se matar a cada treino para poder convencer o treinador. Se algum deles não se cuidar no recesso natalino, por exemplo, vai acabar perdendo a vaga para o outro, pode ter certeza. Outros que devem ser titulares se apresentaram com algum destaque nos últimos jogos, né? Principalmente dos mais velhos, foram o Diogo Maresi, zagueiro, com passagem no Volta Redonda, produto da base do Azures, o lateral Jatobá e o lateral Netinho, né? O esquerdo e o direito, que já estavam no clube no ano passado. O volante Jobert, que veio do Vitória, e também o Caio Vinícius. Caio Vinícius tem uma história interessante, que ele é jogador que veio do Comercial de Tietê, que o América vai enfrentar, se eu não me engano, na 3ª rodada. Ele vestiu a camisa 10 do Comercial de Tietê na copinha passada. Então tá aí uma possibilidade de lei do ex. Mas apesar de ter vestido a 10, ele é mais um 8, mais um segundo volante, né? Esse grupo deve formar meio que uma espinha dorsal da equipe titular na copinha, mas todo mundo tem que ficar de olho no banco, que vai ter uma galera querendo morder minutos também, e uma galera mais nova que às vezes só precisa de uma oportunidade para se firmar, né? Ninguém vai poder estar dando bobeira assim. E além disso, questão de projeção, eu vou falar aqui bem baixinho que eu fiquei impressionado com o Ivanildo, que só tem 17 anos. Ele, nos jogos que eu assisti, ele jogou de ponta direito, né? Extremo direito, canhoto. Jogador rabisqueiro, corta para dentro, cruza bem. Ele tem um bom número de intervenções defensivas no campo adversário. Jogador completo, com bola, sem bola. Por um lado, eu confesso que eu acho difícil até o América segurá-lo. Por outro, eu fico feliz que o clube tenha conseguido captar um jogador desses, né?
é um perfil muito desejado pelo mercado. Ainda a questão de projeção, os 2 caçulas da equipe são os zagueiros em tese reservas, mas que eu acredito que terão alguns minutos, né? Eles são a dupla do Sub-16 e foram recompensados com a vaga na Copinha. Tem circulado algumas imagens de um deles, do Enzio, né, pelos grupos de americano, pelos Twitter, pois ele faz uns gols de falta que chamam muita atenção. Um tiro, uma bomba, né, que gera uma comparação com o Gito, ídolo do América, né. O outro da dupla é o Christian, que foi relacionado para a Copinha, mesmo tendo apenas 15 anos. O Christian, se eu não me engano, ele é natural do Mato Grosso do Sul, estado que eu resido hoje, inclusive, né? E ele ganhou essa oportunidade porque ele tem muita projeção e foi muito bem junto com o Enzio no 16. E o Christian especialmente tem essa questão do perfil genético, né? Zagueiro alto, pernas longas, ainda por cima canhoto. E ele é tudo que o mercado sonha que dê certo, né? E chama atenção também que nas falas públicas de profissionais do América, do próprio Tácito, no Alvirrubro Cast, o feedback que ele deu sobre o Christian é dele ser um menino com comportamento exemplar, né? Isso aí chama atenção, valoriza muito, né? Às vezes não é só o biotipo, mas também questão de dedicação. Parece que o moleque, ele é bom não só naquela parte de jogo, mas fora de campo também. E o que eu não tenho dúvidas que um dos sonhos de Tácito é poder contar com Enzio e Christian como dupla da base do América por mais tempo, que eles se tornem não só a espinha dorsal da base do América em pouco tempo, mas também que seja um portfólio a longo prazo, um exemplo do que o América organizado é capaz de captar e lapidar. Então, rapaziada, a última parte do vídeo, o anúncio que eu fechei um acordo com a APM Sports, que agencia 2 jogadores desse elenco da Copinha, para o serviço de análise de desempenho individual durante o campeonato. Esse serviço é cada vez mais popular e faz parte do contexto da profissionalização do futebol. Se muitos jogadores de elite possuem às vezes um físio particular, um nutricionista particular, um preparador físico particular, muitos têm também um analista de vídeo particular. É o caso do Hendrick, do Matheus Cunha, do Bruno Guimarães, do Matheus Pereira, do Andreas Pereira, do Yuri Alberto, do Rafael Veiga. Infinidade de jogador tem esse serviço aí, cara. Do mais alto nível até o mais baixo. E dependendo desse nível, né, e também do portfólio do analista, é um serviço que paga assim de 200, 300 reais por mês na base ou no estadual de nível menor, até, sei lá, 10 mil reais por mês no jogador de Série A. E principalmente para esses atletas de ponta, esse valor é tido como um investimento, é uma parcela muito pequena do salário deles, que é astronômico. Por outro lado, esses valores de 200, 300, 500 reais, para quem está na base da pirâmide, muitas vezes até com o salário atrasando, acaba sendo uma fatia maior do seu salário. E por mais que continue sendo um investimento, acaba sendo mais oneroso, por mais que seja mais barato, né? E nesse trabalho, busca-se primeiro avaliar os comportamentos do próprio atleta, geralmente dividindo os clipes por submomentos de jogo. Ou seja, qual o comportamento do jogador na saída de bola, qual o comportamento quando a bola está no meio, e por aí vai. Esse trabalho meio que não tem fim, pois sempre há um pormenor a ser observado a cada jogo, sempre tem um detalhezinho, bem como sempre haverá uma questão a ser falada para o jogo seguinte, né? O outro lado importante do trabalho é conferir repertório para que ele desempenhe melhor, sendo isso feito de 2 formas, né? Para além do olhar do próprio atleta. Uma dessas formas é detalhar os clipes de vídeo do adversário, com ênfase nos eventos no setor do jogador, e a outra forma é trazer comportamentos de jogadores de referência para esse jogador. E o grande desafio desse processo é saber compreender o contexto e as características de cada atleta, com isso garantindo que os exemplos utilizados sejam úteis. E num processo formativo, dentro da ideia de trazer comportamentos de referência, um trabalho desses também tem a responsabilidade de gerar vocabulário e conhecimento para o jogador, para quando ele subir para o profissional, ele possa compreender as diferentes funções, diferentes filosofias, diferentes referências
para a sua posição. Dessa forma, é uma perspectiva de modelo de avaliação dos 4 cantos que divide o futebol em aspecto técnico, tático, físico e mental, e também tem outros com algumas variações, né? A análise individual opera principalmente entre as dimensões da tática e do mental. É tático pela possibilidade de aplicar o comportamento no jogo e mental pelo aspecto cognitivo, tanto na parte declaratória para que ele possa entender o que o técnico pede, quanto principalmente na parte de tomada de decisão. E se você estiver pensando, eu achei que o clube deveria fazer isso, ou mesmo pensando que há uma possibilidade de conflito sobre o analista mandar o jogador fazer algo que o treinador não mandou, você tem que entender que não é bem por esse o caminho, né? Até porque se eu sugerir o jogador fazer alguma coisa que o treinador não mandou, o jogador não vai entrar para começo de conversa, né? Outro fato que o clube tem seu analista de vídeo na base, no profissional também tem, mas um analista, 2 analistas, às vezes até 3, não tem como fazer reunião com a comissão e atender o jogador individualmente dessa forma a cada semana. E repetindo, principalmente não se trata de uma sobreposição ou de um atropelo aos processos do clube, mas de um complemento. Tanto que, como eu já mencionei, a grande sacada do analista individual é saber trabalhar bem o contexto de cada atleta, né? Saber se adaptar e identificar os processos do atleta no clube. É isso que vai distinguir o melhor e o pior analista individual, essa compreensão sobre o contexto. E por hoje é isso, valeu demais quem assistiu até o final. Os dados aí que eu falei dos gráficos foram extraídos do Gol. Pode ter tido alguma imprecisão assim na data de transferência, quando eu falei, o jogador chegou em dezembro, o jogador chegou no segundo semestre, né, porque, enfim, base de dados aberta, gratuita, acontece disso. Assim como no ano passado, eu espero que eu consiga soltar outros vídeos como esse, né? Esse vídeo aqui deu uns problemas para gravar, e vai estar corrido durante a copinha, mas se tudo der certo, vai estar dando para fazer esse feedback com a torcida também. E a gente espera que o América vá passando de fase, né? Para que a gente possa render no assunto, né? Valeu, galera. É nóis.